E o Corinthians vai gastar uma fortuna com seu estádio ao longo do ano de 2023. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e fala também sobre o Palmeiras, tudo a respeito de Verdão e Água Santa com números impressionantes. Bora falar sobre o São Paulo. O tricolor está de olho em um lateral esquerdo que se destacou no Campeonato Gaúcho. E Gabigol que virou reserva no Flamengo, por mais maluco que isso possa parecer. Tudo também sobre a decisão contra o Fluminense, com direito à audiência batendo a Rede Globo de televisão. Falo ainda sobre o Internacional, as últimas do mercado e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio há um tempão, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, entre outras. E a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo sobre o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa que é patrocinadora master de Fluminense e Atlético Mineiro. Tô mostrando na tela para vocês jogos desse domingo. Quero deixar meus palpites para vocês. Para mim o Real Madrid vence o Valladolid, o time do Ronaldo Fenômeno. Água Santa e Palmeiras termina com menos de 2,5 gols. Benfica vence com facilidade o Rio Ave, enquanto a Roma supera a Sampdoria. Para você também participar e mostrar que é bom de futebol e também de palpite, super simples, só pegar o meu link que eu vou deixar no comentário fixo lá da Betano. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é tenebrosa. O torcedor do Fluminense morreu nas redondezas do Maracanã pouco depois da vitória do Flamengo por 2-0. Teve ainda um outro torcedor que foi baleado com 3 tiros e corre enorme risco de também morrer. O atirador foi preso. E assim que tiver mais novidades, conto para vocês. Quero falar sobre o Atlético Paranaense que venceu o Cascavel por 2-1 na primeira partida final do Campeonato Paranaense. Jogo disputado na casa do Cascavel. O time da casa abriu o placar com o Lucas Batatinha. O Eric empatou, foi expulso. E o Vitor Roque, que entrou na etapa final, marcou de pênalti nos acréscimos o gol da vitória que deixa o Furacão bem perto da taça. Por falar em finais de estaduais, CRB venceu o Asa fora de casa por 2-0. Criciúma fez valer o mando de campo e bateu o Brusque por 1-0, enquanto o 13 fez 2-1 no Souza. Isso pelo Campeonato Paraibano. Já no Campeonato Paulista da Série A2, a Ponte Preta conseguiu se juntar ao Novo Horizontino. São os dois clubes que voltam à elite do futebol paulista. Ambos haviam caído na temporada passada. Novo Horizontino fez 3-0 no Noroeste na partida de volta no sábado à tarde. Já havia contado sobre esse jogo para vocês. Depois, à noite, a Ponte Preta fez 2-0 no 15 de Piracicaba, placar agregado de 5-0. A Ponte voltou com enorme facilidade. E a saideira do giro de notícias, queria contar para vocês que o Botafogo emprestou 2 atletas para o Santo André, que vai disputar a Série D do Brasileiro. São eles o Lucas Barreto e o Vitinho. Eles integravam o time B do Botafogo e vão ter a oportunidade de disputar a 4ª e última divisão nacional. Bora falar agora sobre o Fla-Flu, que abriu as finais do Campeonato Carioca com direito a enorme audiência na Band. Quero começar falando sobre o jogo. Vitória do Flamengo por 2-0 com gols no segundo tempo de Ayrton Lucas e Pedro. Importante destacar que o Fluminense foi melhor no primeiro tempo. O Diniz fez algumas mudanças que não surtiram efeito. E o Vitor Pereira, que havia inventado uma série de novidades na escalação, fez mexidas mais interessantes, colocando titulares de volta ao time. O Flamengo se assentou e conseguiu a vitória. Ayrton Lucas, em grande fase, o melhor jogador do time na atual temporada. O Flamengo pode perder por 1 gol de diferença na partida de volta para se sagrar campeão carioca de 2023. Queria contar sobre a audiência, jogo transmitido pela TV Bandeirantes, que chegou a liderar em vários momentos a audiência no Rio de Janeiro. E olha que o horário tinha nada mais, nada menos do que o Jornal Nacional, o grande carro-chefe da audiência da Globo. Nos últimos 9 minutos do primeiro tempo, a Globo chegou a estar atrás da Band. Com o intervalo e também o início da novela Travessia, a Globo recuperou a condição de primeira colocada, mas na etapa final, Band e Globo se revezaram na primeira colocação. Só para arrematar, queria destacar que foram 65.234 torcedores presentes no Maracanã para uma renda total de R$ 4.800.000. Bora falar agora sobre a final do Campeonato Paulista. Palmeiras e Água Santa fazem o duelo mais desigual do ponto de vista financeiro entre todas as decisões de estaduais. É que a folha do Palmeiras gira na casa dos R$ 18 milhões, a segunda mais alta do país, só atrás do Flamengo, enquanto o Água Santa desembolsa cerca de 800 mil por mês. O Água Santa tem uma das 2 folhas menores entre todos os integrantes da Série A1 do Campeonato Paulista. Só a título de curiosidade, o salário do Dudu, R$ 2.100.000 por mês,
paga quase 3 meses da folha completa do Água Santa. Tem ainda outros 2 jogadores que ganham mais do que toda a folha do time de Diadema. O Gustavo Gomes e o Rafael Veiga ganham na casa de R$1 milhão por mês, ou seja, mais do que o rival. O Rony, que acaba de ter seu contrato renovado, ganha basicamente aquilo que custa todo o elenco e comissão técnica do Água Santa, time que havia sido fundado na década de 80 e que fez sua estreia no Campeonato Paulista só recentemente, em 2016, na oportunidade, inclusive, fez 4-1 no Palmeiras. É a 4ª participação do Água Santa na elite do futebol paulista. Nas outras 3 primeiras participações, em 2 o Água Santa havia sido rebaixado e uma delas havia escapado do rebaixamento e agora conseguiu chegar à final do Campeonato Paulista. Diadema, o Água Santa, que nem vai ter divisão para disputar. Assim que o Campeonato Paulista acabar, o Água Santa fecha suas portas e só volta a disputar competições no ano que vem, Série 1 do Campeonato Paulista e Série D do Brasileiro, além da Copa do Brasil. A saideira sobre o jogo: 24.500 ingressos vendidos de forma antecipada. Você sabe que o jogo da tarde desse domingo vai acontecer na Arena Barueri. Bora falar agora sobre um lateral esquerdo que pertence ao Ipiranga. Interessa São Paulo, Grêmio e Cuiabá. Formação que vem lá de Erechim, dá conta de que Patrick Calmon, lateral esquerdo de 28 anos de idade, também conhecido como PK, interessa a esses 3 clubes e não fica no Ipiranga. O Ipiranga está só decidindo para qual dos times interessados vai haver a melhor negociação. Também, de acordo com as informações que vem de Erechim, hoje o Cuiabá é aquele mais disposto a fazer o investimento para contratar o atleta, jogador de 28 anos de idade, que na atual temporada soma 13 jogos e 4 assistências, são 2 assistências pelo Campeonato Gaúcho e mais 2 assistências na Copa do Brasil. Ipiranga, que conseguiu quase eliminar o Grêmio na semifinal do Gaúcho, foi eliminado só nos pênaltis e despachou o Red Bull Bragantino da Copa do Brasil. Só para lembrar, esse jogador, o PK, é baiano, revelado no Bahia, com uma rápida passagem no Sub-20 do São Paulo. Poderia voltar muito tempo depois. O São Paulo tentou recentemente a contratação de Jamerson, que embarca nessa segunda-feira para Curitiba. Atleta que pertencia ao Guarani, está sendo comprado pelo Coxa, vai passar por exames médicos e assinar contrato. Mais uma derrota nessa queda de braço que o São Paulo tem travado com outros clubes. Tricolor sem grana tem sido uma presa fácil. Bora falar sobre Gabigol. Acredite se quiser, o atacante do Flamengo, um dos principais artilheiros do futebol brasileiro nos últimos anos, virou reserva. E quem fez a revelação foi o próprio Gabigol. A gente estranhou a presença dele na condição de reserva, muita gente imaginou que ele estava sendo preservado para a partida de meio de semana. O Flamengo estreia na Libertadores durante a semana. Mas o Gabigol contou na entrevista pós-jogo que teve um papo sério com o Vitor Pereira ao longo da semana e disse que não quer mais atuar fora da sua posição, ou seja, ele vai voltar a brigar pela função ou condição de centroavante, que nesse momento é ocupada pelo Pedro. O próprio Gabigol lembrou que está se recuperando de contusão, então talvez isso tenha pesado para a decisão do VP, mas ele admitiu que diante da ótima fase do Pedro, a tendência é que ele fique na condição de reserva. Gabigol lembrou que na temporada passada, com o Dorival Júnior, num esquema que privilegiava a presença de 2 atacantes, ele conseguia se comportar dentro de campo de um jeito que não o incomodava tanto. E os gols, assistências e boas participações fizeram com que tudo isso fosse relevado. Na atual temporada, ele foi ainda mais sacrificado e com o esquema de 3 zagueiros recentemente implementado pelo VP, a situação ficou impossível para o Gabigol, na visão do atacante. Não dá mais para atuar desse jeito, ele vai preferir ficar na reserva. O que eu quero dizer? Onde é que eu quero chegar com esse assunto? VP que já anda balançando. Se entrar nessa queda de braço e perder o Gabigol como titular, já barrou, por exemplo, o Everton Ribeiro. A tendência é que o VP não dure muito. E você, o que pensa sobre Gabigol na condição de reserva? Tendo Pedro e Gabigol, você vai ter um como titular e outro como reserva? Enfim. Bora falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva. Quero falar a respeito do financiamento do estádio do Timão. O Corinthians só volta a pagar as parcelas do refinanciamento feito com a Caixa a partir de 2025. Mas, depois de um ano inteiro de carência no ano passado, o Corinthians não desembolsou nada com o financiamento do estádio. Toda a grana de bilheteria foi utilizada pelo presidente do William Monteiro Alves para pagamento de salários, para contratações. A partir de 2023 isso muda. E o Corinthians tem 2 parcelas bastante altas para pagar. Uma fonte importante do Corinthians me contou que uma parcela já estava combinada e uma outra é um calção. Aí eu perguntei o que é esse calção. Aí a pessoa falou que é algo para servir de alicerce, mediante ou diante da possibilidade de dificuldades financeiras num futuro não tão distante. Pois foi resgatar
numa outra conversa com uma outra fonte ligada ao Corinthians, que em 2023 e 2024 o Corinthians vai fazer uma quitação de uma série de juros que deve à Caixa pelo não pagamento do estádio durante muito tempo. Até 2017 o Corinthians conseguiu fazer quitações no valor próximo a 165 milhões de reais. A partir daí, por conta de uma série de problemas, deixou de fazer os pagamentos de forma rigorosa ou religiosa e os juros acabaram se tornando mais altos. Mas agora vem a informação mais importante e preocupante. Segundo essa minha fonte no Corinthians, cada uma dessas parcelas que será paga nesse ano se aproxima da casa dos 50 milhões de reais, ou seja, o Timão pode ter um desconto de cerca de 100 milhões de reais com o financiamento do seu estádio. A gente imaginava valores completamente diferentes, até porque no ano passado, quando o Corinthians fecha um acordo de refinanciamento com a Caixa, o próprio clube havia divulgado uma dívida de 611 milhões de reais. Se o Timão tem 300 milhões de naming rights e vai usar essa grana para bater a dívida, sobrariam mais ou menos 311 milhões de reais para serem pagos num financiamento até 2041. Só você dividir e veria que a prestação ficaria na casa dos 19 milhões de reais. Ainda consultei essa fonte e falei, tem certeza que vão sobrar, que essa parcela desse ano, cada uma delas vai ser na casa dos 50 milhões de reais? E a pessoa disse que sim, que vai ser uma paulada grande, mas que a partir daí o Corinthians volta a ter um pouquinho mais de conforto e tranquilidade em relação à quitação do seu estádio. Assunto bem complexo e poucas pessoas gostam de falar em on ou em off a respeito do assunto, mas achei importante contar essa informação das duas parcelas, cada uma na casa dos 50 milhões de reais. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Internacional, que agendou para os próximos dias uma reunião com o pessoal do Caxias, finalista do Campeonato Gaúcho, para tratar sobre um atacante, Jean Dias, atleta de 32 anos de idade. O Inter busca um ponta. O nome mais desejado é o do Gabriel Barros. Contei para vocês que o Inter ainda não desistiu da contratação do atacante do Ituano, mas o time de Itu tem feito enorme jogo duro. O Jean Dias, que se destacou no Campeonato Gaúcho, temporada bem acima das expectativas, não vai ficar no clube, até porque a multa rescisória dele é de apenas 300 mil reais. Nos últimos dias o Londrina o procurou tentando contratá-lo para a Série B. Foi aí que o Inter foi avisado e diante da dificuldade com o Gabriel Barros, pode acabar exercendo o pagamento dessa multa para contratar o atleta, que trocaria o Caxias pelo Internacional. Vale a lembrança de que o Caxias eliminou o Colorado na semifinal do campeonato estadual. Caxias que empatou com o Grêmio em 1-1 no jogo de ida. O Caxias atuou com 1 a menos durante a maior parte do segundo tempo, enorme pressão do Grêmio, mas resistiu e segurou o empate. E você, tem palpite para o campeão gaúcho? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, compartilhar, aquela coisa toda. A gente se vê com a nossa tradicional live de domingo um pouco mais tarde. Abraço, tchau!